Fala aí, rapaziada, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Agora é como você pode conseguir a primeira vaga como analista de suporte. Vamos lá. Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a média salarial do analista de suporte. Isso de três sites que eu peguei na internet, né? Também vou falar um pouco sobre alguns setores que o analista de suporte pode atuar. Como você pode encontrar vagas na sua cidade como analista de suporte, vagas home office. E também três grupos de pessoas que procuram vaga. Eu percebi que nas entrevistas que eu já fiz, é, nas vagas que eu concorri, geralmente aparece esses três grupos de pessoas e algumas habilidades que eu considero importantes para você conseguir aí essa vaga de analista de suporte. Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu peguei dos três principais sites aí na internet, tá? Claro que tem outros, mas eu vi que a média salarial, por exemplo, lá no site vagas.com é de 1921, no Glassdoor 2165 e no InfoJobs 1710. Aqui são dados de maio de 2022, beleza? Lembrando, galera, que a minha primeira vaga como analista de suporte, né, foi numa empresa bem pequena e, cara, eu ganhava 1.400, né, aqui no Paraná. E eu fazia muita coisa e era analista, tipo, não tinha divisão de analista júnior, pleno, sênior, mas essa foi a minha experiência e esse foi o meu salário, fechou? Então vai um pouquinho abaixo dessa média salarial aí, para você não se iludir muito. Bem, existe vários tipos de analista de suporte, né? Tem aquele que presta suporte para um ERP. Eu já falei em outros vídeos o que é um ERP, é um sistema integrado de gestão. Ele, tipo, é um sistema que vai ajudar o lojista, por exemplo, né, a controlar seus pedidos, a controlar suas notas de compra, nota de venda, seus títulos a pagar, títulos a receber, fluxo de caixa, DRE, a controlar os seus boletos que foram pagos, que estão para receber e assim vai, né? Tem também os analistas de suporte que trabalham num provedor de internet. Por exemplo, eu sou analista de suporte, mas às vezes dá BO aqui na internet de casa, eu ligo para o suporte da empresa que me fornece a internet para casa, entendeu? Então tem um cara lá no chat, ou eu ligo para ele, atende, fala assim, ó, não tá pegando aqui a internet, ou então meu ping tá alto, eu peço para ele alterar a rota, então é um suporte lá que vai me ajudar, né? Tem também em empresa de TI de grande porte, de médio porte, e é muito difícil ter empresa de pequeno porte que tem uma analista de suporte lá. Mas, por exemplo, a Filco, né? Nokia, muitas empresas grandes aí, e até grandes redes de supermercado aí na sua cidade, com certeza tem uma galera de suporte lá prestes a ajudar a galera. Beleza? Hoje eu vou falar do que eu tenho experiência, que é uma analista de suporte para ERP. Então, um RP, ele tem diversos nichos, né? Ele tem no ramo da educação, eu sou instrutor de informática também, além de ser analista de suporte, e lá na empresa que eu dou aula, tem um sistema lá, um RP, que é focado na área da educação, né? Então eu faço o controle dos alunos, das notas, das presenças, mas o financeiro lá cuida dos pagamentos, das mensalidades. Então é um RP focado para a área da educação. Quando dá um BO lá no sistema, às vezes um erro de backup, ou então um bug no sistema, a gente liga para o suporte deles e eles prestam suporte para a gente. Tem a galera de supermercado, com certeza você, quando vai comprar alguma coisa, aquele sistema lá que bipa o produto, que você consegue pegar a sua notinha, é um RP focado para o mercado. E tem para outros nichos, distribuidora, calçados, tem para farmácia. Com certeza lá na farmácia da sua cidade vai ter um sisteminha lá que vai fazer esse controle das vendas, vai ser o controle dos estoques, dos títulos a receber, títulos a pagar e vai emitir a notinha também para você, né? Tem RP para o setor automotivo e assim vai. Então, ou você escolhe um nicho desse, né? E começa a mandar currículo, pesquisa na internet, o teu nicho. Ah, eu quero prestar suporte para o setor automotivo, para o setor calçadista ou para o nicho da educação. Então, pega as empresas lá, põe sistema,
ERP para educação, sistema ERP para automotivo, e começa a mandar currículo por e-mail, ou se no próprio site eles anexam, eles permitem você anexar um currículo, faz assim também, ou no LinkedIn. Ou você vai atirar para todo lado, né? Então você manda currículo para tudo isso aqui e o que vier é lucro, né? Aonde você entrar, você estuda o mercado. Por exemplo, onde eu comecei foi um RP para distribuidora. Fazer a menor ideia desse mercado de distribuidoras. Então tive que estudar, né, bastante para poder entender melhor e ajudar as pessoas que usam o sistema para eu tentar utilizar, prestar o melhor suporte, né, para manter meu emprego, beleza? Então, ou você atira para todo lado, entrega currículo para todos esses nichos aqui e tem muito mais, ou você escolhe o nicho e manda currículo para todos os sistemas que prestam suporte para educação, por exemplo. Beleza? Vamos lá. Depois disso, que você escolhe o seu nicho aí, você vai fazer um currículo bacana, um currículo digno de atenção. Então aí tem geradores de currículo na internet, né? Só você digitar lá, gerador de currículo, faz um currículo bonitinho e, e show de bola. Ou pega lá um modelo de currículo no Word, ou vai lá no Canvas e tem outro site também que cria currículos online, currículos bem bonitos, bem interativos que vai chamar a atenção lá da, de quem vai fazer o recrutamento, né, das vagas, vai ter um olhar diferente quando olhar o seu currículo, beleza? E aí eu não vou me ater muito aqui, mas dá para fazer um vídeo focado para isso, mas é interessante você fazer um currículo bem atraente. Aí você vai ter que fazer umas perguntas que eu queria que alguém fizesse, me instruísse dessa forma, né? A primeira pergunta é: tem empresa de sistema na minha cidade? Porque eu peguei um inscrito que é o Gustavo Medeiros. Ele falou, né, ó, não tem muito. Eu moro no interior, não tem muitas empresas, então tem muita gente que está nessa situação, né? E aí é bom você fazer essa pergunta: tem empresas de sistema na minha cidade? Às vezes você não conhece, né? Mas, por exemplo, ó, eu, eu coloquei aqui um exemplo de uma cidade, Gotham City, né? O que que você vai fazer? Você está na sua cidade, você vai colocar assim, ERP e o nome da sua cidade, Gotham City, ou Sistema para Supermercado Gotham City, ou Sistema para Educação, Sistema para Distribuidora Gotham City, ou Empresa de Sistema Gotham City. Com certeza, cara, a sua cidade pode ser bem pequenininha, mas ou vai ter uma empresa de sistemas, ou um RP lá, ou vai ter um representante de uma empresa, né? Ou vai vender para supermercado, ó, ou vai vender para farmácia ou para calçado, vai ter algum sistema rodando lá em uma das lojinhas da sua cidade, com certeza. Ou você pode ser um cliente oculto, ou seja, você chega lá na sua numa loja de conveniência ou no supermercado, quando você for comprar alguma coisa, no maior supermercado da sua cidade, e você pergunta: "Ué, qual o sistema que roda nesse computador aí do caixa?" Pergunta. Ela vai falar: "Ah, é um sistema dia a dia do suporte." Quando ela falar, você já sabe que tem um sistema rodando naquele computador. Pesquisa na internet, com certeza vai ter um e-mail lá e você manda esse e-mail para essa empresa e com certeza pode dar certo, tá? A segunda pergunta é: bem, eu não consigo aí trabalhar presencialmente, né? Ou então não tem empresa na minha cidade. Eu fiz essa pesquisa aqui e não tem empresa, não tem jeito. Então eu vou ter que concorrer para as home office. E aí você vai ter que fazer essa seguinte pergunta: consigo trabalhar home office? Ou seja, você tem um lugarzinho lá para você ficar na sua casa, para você atender os clientes, que não vai ter muito barulho. Tem empresas que mandam o computador e até pagam a internet para você poder atender ligação ou fazer ligação, mas tem empresas que não faz isso. Eu trabalhei já em empresa que dava um computador bem ralezinha e eu tinha que me virar para pagar uma internet boa para que eu pudesse me conectar no ramal e poder atender e fazer ligação. Então, você tem que pensar em todas essas variáveis. Um lugar legal para trabalhar home office. Se eles não der computador, você tem que ter um computador. E se eles não pagarem internet, você tem que ter uma internet razoável, beleza? Se não, galera,
você vai ter que com certeza criar um LinkedIn aí e tentar procurar vagas home office. Você pode colocar assim, ó, vagas analista de suporte júnior home office, vagas suporte TI home office, vagas técnico de suporte home office, vagas assistente de suporte home office. Então, tem várias palavras-chave que você pode colocar lá no LinkedIn que vão te listar várias vagas, né, de diversas empresas que, que trabalham nesse modelo hoje, né? Depois da pandemia, isso se acentuou bastante e aí você consegue trabalhar home office em muitas empresas. Ou você pode utilizar essas palavras-chave no LinkedIn, né? Tem que criar uma conta lá no LinkedIn, ou pode colocar no próprio Google, que vai aparecer algumas vagas lá para você. E a terceira pergunta é uma das mais importantes. Primeiro você tem que fazer assim, ó, quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que está saindo do ensino médio e não tenho experiência, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalhava como caixa e quero mudar para suporte. Enfim, você tem que fazer essa análise. Quem é você, né? O que você sabe. Por exemplo, você vai para o ramo, tipo um daqueles ramos lá, né? O ramo de supermercado. O que você sabe desse ramo? O que que você tem de bagagem para poder oferecer à empresa, né, que vai te contratar. E como você pode agregar isso que você sabe à empresa de sistemas, porque com certeza eles vão perguntar isso para você. Então, eu listei aqui para vocês três grupos que eu já vi já nessa minha experiência aí, que procuram a vaga de suporte. Tem gente que não tem experiência em nada, nem em informática, e também tem experiência no ramo, né? Que esse sistema ele, ele presta suporte, né? Tem um outro grupo que só tem experiência em usar o sistema. E tem gente que tem uma noção de info, mas não sabe nada de regra de negócio nem fiscal. Então vamos lá. Então esse aqui é o primeiro grupo. Tem uma galera que está saindo do ensino médio, mas não tem noção de informática. Tem a galera que terminou um técnico em informática, mas não tem experiência, né? Só fez um estágio lá, ou então só tem uma noção de informática. Tem a galera aqui, ó, é vendedor, é psicólogo, é mecânico, mas quer mudar de área, né? Eu já acompanhei o meu antigo coordenador algumas entrevistas, então tinha gente que era de diversos ramos e não estava contente com a sua área, queria mudar de carreira e era gente de todo tipo de profissão que você imagina, né? Do mecânico, vendedor, estoquista, quem trabalhou em almoxarifado, enfim, que queria trabalhar como suporte de um ERP. Então esse é o primeiro grupo, tá? O segundo grupo é quem tem experiência em usar o sistema. Isso eu vou contar algumas experiências que eu convivo no dia a dia, né? Por exemplo, aonde eu trabalho lá como suporte e os lugares que eu já trabalhei como suporte, tinha gente que foi vendedor, tem gente que foi gerente, né, e usava o sistema. Então, por exemplo, a pessoa trabalhava lá como vendedor em uma loja de roupa e ele usava aquele sistema lá para controlar o estoque, fazer o inventário. Ele ele tipo assim não estava ganhando bem. E o que que ele fez? Entregou o currículo para aquele sistema que ele usava, né, para trabalhar como suporte agora. Então, ele antes era supervisor ou gerente ou vendedor e trabalhava no lado da pessoa que usava o sistema. E isso ajuda bastante na hora da entrevista, porque ele já sabe usar, né? Ele sabe aonde controla o estoque, aonde cadastra produto, cadastra cliente, ele sabe aonde faz tudo. Agora ele só vai para o lado do suporte para poder analisar falhas, corrigir bug ou até mesmo ajudar as pessoas a cadastrar um produto, por exemplo. Ó, tem gente que já foi caixa, né, em loja e aí trabalha lá com a gente no suporte. Era caixa de supermercado, né, ou caixa de farmácia. Sabia o básico lá em usar o sistema, então tinha noção. Por exemplo, a minha coordenadora lá, ela trabalhava no ramo como empresária durante 10 anos, tinha a loja dela e aí desistiu, viu que estava indo para falência e foi trabalhar como suporte. E hoje é coordenadora, né?
mas ela já conhecia toda a parte do sistema, fazia o inventário, fazia o controle do estoque, cadastrava os produtos, já tinha essa noção. E, por exemplo, tem empresas que trabalham como analista lá, que presta suporte só para celular. Por exemplo, quem trabalha com estoque ou separação, tinha já experiência com o aplicativo, né? Usava ele, e aí depois foi querer trabalhar na empresa de sistemas, né? Como suporte, beleza? E tem também aquela galera que ela tem uma noção de informática, por exemplo, já trabalhou em assistência técnica, já foi instrutor em escola de informática, trabalhou com rede, tem a noção, sabe um pouco de servidor, mas não sabe de regra de negócio, não sabe da parte contábil, parte financeira, porque tudo isso o RP exige um certo conhecimento. Então, a pessoa que trabalha como analista de suporte, ela não vai ser apenas uma pessoa lá que saca de formatar computador ou tem uma noção lá sobre o Windows, sobre Linux, não. Ela vai ter que ter também aquela base de regra de negócio, saber a parte fiscal, ou seja, o que é um XML, o que é um CFOP, o que é um SPED fiscal, o que são títulos a receber e títulos a pagar e assim vai. Então, você tem que se localizar, né? Quem você o que você sabe e como você pode agregar isso para a empresa de sistemas, beleza? Com certeza, nas entrevistas lá que eu acompanhei e nas entrevistas que eu já participei, sempre tem esses três grupos que estão querendo começar a vida aí de analista de suporte. E aí as habilidades essenciais, que, por exemplo, tem gente que não tem experiência em nada, não sabe de nada, mas se ela conseguir mostrar isso na entrevista, ela tem uma grande chance de entrar para o time de suporte. Primeiro, ela tem que ser muito criativa, porque quando ela vai atender um cliente, se ela não saber de nada, isso eu já passei por isso, se ela saber se virar lá, ter jogo de cintura, se ela for criativa em como poder ajudar o cliente, né? Isso isso com certeza vai ajudar ela a continuar no time de suporte. Resiliência é o que a pessoa precisa bastante, porque ser uma pessoa resiliente é ser uma pessoa que consegue se adaptar às mudanças e às circunstâncias. Então, o cliente ele pode sair de 0 para 80 em segundos. Então, se você conseguir ter um jogo de cintura no atendimento, se você saber resolver um problema, mesmo que ele seja o mais complexo possível, mas assim, com tranquilidade e passando um segurança para o cliente, você, você vai ser, você vai ter bastante chance de ser contratado, né? Tem que ter bastante vontade de aprender, principalmente se você não sabe de nada do ramo que você vai trabalhar, não sabe o que é um RP, não sabe a parte fiscal, não sabe de nada. Então, se você tem vontade de aprender, força de vontade, e se você mostrar isso na entrevista, você tem uma grande chance de passar nela, né? Essa habilidade é muito importante, que é a comunicação. A comunicação é fundamental. Falar com o cliente de forma clara e objetiva, sem rodeios. Saber passar o conhecimento que você sabe para o cliente, instruir ele e ensinar ele como cadastrar um produto, cadastrar um título manualmente, fazer um controle dos boletos e assim vai, né? Essa parte também é muito importante, saber falar e escrever de forma razoável o português. Porque se uma pessoa ligar lá para a empresa onde você trabalha, você atende e você fala errado, isso fica feio para você, porque ela vai saber do seu nome e fica feio para a empresa, né? E também quando você for escrever um e-mail para o cliente e escrever tudo errado, né? Não tem concordância, não tem regência verbal, não sabe colocar uma vírgula, fica muito feio para você e para a empresa. E também tem que saber trabalhar em equipe. Então, eu acredito que essas são as principais habilidades de um analista de suporte. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a experiência que eu tive em algumas entrevistas. E até mais, galera. Valeu!